Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então tocar nossa revisão aqui para a prova desse tema aqui, ó, que é Lei Geral dos Gases Perfeitos, tá? Então, normalmente quando cai esse tema, também cai Clapeyron. Então, Clapeyron é um outro vídeo, né? Aqui a gente vai abordar somente a parte do Lei Geral dos Gases Perfeitos, o famoso PVT-Povotovich, tá bom? Então, não vamos perder tempo, vamos que vamos. Aqui, galerinha, nós temos o gás num certo estado A. Você sabe que ele tem uma certa pressão, PA, um certo volume, VA, e uma certa temperatura, TA. O gás vai ser levado para um outro estado, que nós vamos chamar de estado B, onde ele vai ter uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura, galera. Tá bom? Há duas condições para você usar essa matéria aqui, tá bom? Primeira condição, galerinha, não pode vazar gás, não pode acrescentar gás, tá bom? Então, o número de mols tem que ser constante, tá? Ah, mas Sérgio, e se tiver acrescentando gás ou saindo gás? Aí não pode usar a formulinha do PVT-Povotovich. Você vai ter que usar Clapeyron, PVNRT, tá bom? E uma outra condição, galerinha, sempre que você está estudando gás, qualquer parte da matéria que envolva gás, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Não pode usar outra escala qualquer, obrigatoriamente Kelvin. Normalmente pode vir em Celsius e aí você passa para Kelvin, tá? Como é que passa de Celsius para Kelvin? Temperatura Kelvin é só você pegar em Celsius e somar 273. Beleza? Aí você passa para Kelvin, aí pode usar. E da onde vem o PVT-Povotovich mesmo? Vamos lembrar? Lembra lá do Clapeyron? PV é igual a nRT. Isola, galerinha, pega o T que está multiplicando, passa dividindo. Então ficou pressão vezes volume sobre temperatura é igual a N vezes R. Aí o que eu quero que você repare, galerinha? N é número de mols, que você sabe que é constante. E o R é a constante dos gases perfeitos. Então, esses dois números aqui, ó, esse produto vai dar um número que é constante. Então, se o que está do lado direito do igual é constante, o que está do lado esquerdo do igual, obrigatoriamente, também vai ser constante. Então, se você pegar PV sobre T aqui do gás no estado A, PA, VA, TA, vai dar um número. Se você pegar essa equação e usar com os dados do estado B, PB, VB sobre TB, vai dar exatamente o mesmo número. Se essa galera é igual a um número e essa galera é igual ao mesmo número, então essas duas galeras são iguais. Aqui está, galerinha, a equação da Lei Geral dos Gases Perfeitos, o famoso PVT-Povotovich. O que pode acontecer numa questão de vestibular de prova? Ele pode te dar, olha quantas variáveis tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o cara pode te dar 5 dessas variáveis, tá? E pedir a sexta que está faltando. Só que normalmente cai de maneira mais fácil, porque existe alguns nomes que têm significado muito importante aqui. Se aparecer no texto da questão a palavra que foi de A para B através de uma isoterma, isso significa que a temperatura é constante. E aí você pode cortar a temperatura aqui. Aí de 6 variáveis, cai para 4. O exercício vai te dar 3 delas, perguntar a quarta que falta. Se aparecer o nome isobárica, significa pressão constante, ok? Agora, só falta volume constante, né? Para volume constante tem 3 nomes. O primeiro nunca aparece, que é isovolumétrica. Esse não aparece. Costuma aparecer o nome isométrica ou isocórica. Tanto isométrica quanto isocórica significa volume constante, tá bom? Então, se aparecer um desses nomes,
Ou a temperatura é constante, cai para 4 variáveis. Isobárica, pressão constante, cai para 4 variáveis. Isométrica, isocórica, ou seja, volume constante, cai para 4 variáveis. O exercício fica bem tranquilo de fazer. Tá bom? Vamos para o exercício, galera? Separei aqui 4 exercíciozinhos, bem tranquilinhos, para a gente ver como é que faz essa matéria. Então vamos lá? Meus amores, o GNV, gás natural veicular, é uma mistura de diversos gases. Um tanque de aço de 100 ml, 100 litros, no automóvel, é abastecido com GNV até que a pressão atinja 200 atm, 200 atmosferas. Sendo a temperatura final do enchimento 70 graus Celsius, perigo, tá em graus Celsius aqui, ó, tem que passar para Kelvin, certo? A capacidade nominal desse tanque é entendida como o volume da massa de GNV no tanque preenchido nas condições específicas, 200 atm, 70 graus Celsius, ocuparia a 1 atm e a 20 graus Celsius. Portanto, a capacidade nominal desse tanque é aproximadamente A. Então, ele quer que você faça uma transformação para esse gás ocupando uma pressão de apenas 1 atmosfera e temperatura 20 graus Celsius. Tem que passar para Kelvin, não pode esquecer de passar para Kelvin. E aí, isso daqui ocuparia um volume muito maior, né? Então, não caberia nem no carro. Então, eles aumentam a pressão para ocupar aquele cilindro e ficar lá naquele reservatório do gás GNV do carro. Se você deixar na pressão de um ATM, o volume ocupado seria muito maior, né? Então, meus amores, vamos aqui separar assim, ó, para você não se perder, ó. Então, vamos chamar aqui, ó, de estado A. Vamos chamar aqui de estado B. Então, volume no estado A, 100 litros. Pressão no estado A, 200 atmosferas. E temperatura do gás no estado A, 70 graus Celsius. Lembra que tem que somar 273? Aqui vai dar 3, 14 vai 1, 343 Kelvin. Vamos agora para o estado B. E no estado B, a pressão é 1 atmosfera. Pressão 1 atm. A temperatura, galera, é 20 graus Celsius. 20 mais 273 dá 293 Kelvin. E o que ele quer saber é quanto valeria o volume nessa situação. Certo, galera? Então vamos lá. Então, primeiro passo, prova escrita, bota a fórmula. PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. E agora a gente vai trocar as letrinhas por números. Pressão do gás estado A, 200, volume 100, temperatura 343. Pressão do gás estado B, 1, volume nós queremos, VB, e temperatura 293. Esse 293 está aqui dividindo, galera, eu vou passar multiplicando. Então ficou VB é igual a 200 vezes 100, vai dar o número 2 seguidos de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 20 mil. Vezes 370. Opa, errei aqui. Deixa eu corrigir. É o 293 que vai passar multiplicando, né? E o 343 já está aqui bonitinho. Galerinha, obviamente que eu vou ganhar tempo de cálculo, tá? Então vamos pegar aqui a calculadora. Né? Então vamos lá. 293 dividido por 343. Certo? Isso dá 0,85 vezes 20 mil. Pronto. Isso vai dar 17.084. Deixa eu só apagar aqui. Então, o resultado dessa conta, 17.084 litros. Porque se o VA está em litros, o VB vai sair em litros. Mas a resposta está em metro cúbico e claramente tem a palavra aproximadamente. Então, pode arredondar. Então, 17.084 litros, 17 mil litros. 17 mil litros.
Cada litro, cada metro cúbico, galera, são 1.000 litros. Então, 17 mil litros, portanto, o volume VB, 17 metros cúbicos. Alternativa correta, letrinha C. Ok, galera? Então, já foi a questão número 1. Vamos passar para outra, gente. Vamos lá. Aqui é um exercíciozinho que é a mesma coisa, só que ele dá as informações através de um gráfico, tá bom? É bom você ficar preparado para isso também. O gráfico indica valores de pressão, ó, caiu na Unesp essa questão, de pressão, volume e temperatura oferecidos por um gás ideal por meio de uma transformação isobárica quando ela passa de A para B. Então aqui, ó, de A para B, tá vendo? A pressão é constante, é uma isobárica. De B para C, o volume é constante, aí é uma isométrica. Tá? Em seguida, uma transformação isovolumétrica que leva de B para C. Tá. Então, repare que em todos os pontos A, B e C, nós sabemos a pressão e o volume. E aqui nós temos nessa isoterma aqui, ó, que a temperatura vale 100. Então, galera, a temperatura do gás no estado A vale 100. Vou até anotar aqui, ó. Temperatura do gás no estado A vale 100 Kelvin, ó, já deu na unidade certa, ó, Kelvin. Já está em Kelvin. Legal. Nas condições, o valor da temperatura T indicada é essa outra isoterma. Vamos pegar um ponto que esteja nessa isoterma? É o ponto C, galera. Aqui está. Então, o que a gente vai fazer? A comparação do gás no estado A com o gás no estado C. Vamos lá? PaVa sobre TA é igual a pressão do gás no estado C, volume do gás no estado C, temperatura do gás no estado C. Se está vindo uma dúvida na sua cabeça, Sérgio, primeiro não tinha que passar para B e depois para C? Não. Tá? O gás, você pode comparar o PV tipo ao Voltó entre quaisquer momentos do gás. Mesmo que tenha momentos intermediários ou não, você pode fazer essa comparação, porque é constante o PV sobre T, né? Vamos lá, gente. Então, pressão do gás no estado A. Pode pegar só esses 5 aqui mesmo, ó. Não precisa pegar essa potência de 10, porque ela vai valer para todos os pontos, inclusive ponto C. Então pega só os 5 mesmo. 5. Volume do gás estado A. Pode pegar só esse número 1 aqui, ó. Não precisa pegar essa potência de 10, porque a gente vai fazer a comparação. Então você pega aqui, pega lá, vai acabar cortando. No PV tipo Avotó, não precisa pegar a potência de 10. No Clapeyron precisa. Tá? No PVNRT precisa. Aqui no PV tipo Avotó, vai acabar cortando. Tá bom? Então vamos lá, gente. Então o volume VA pode pegar o número 1. E a temperatura do gás no estado A, está aqui no gráfico, ó, é o 100 Kelvin. Já está em Kelvin. Vamos agora para o estado C. No estado C, a pressão, galera, tá aqui, ó, é o 2. O volume, galera, tá aqui embaixo, ó, é o 6. E a temperatura é a pergunta, né? Beleza? Agora é matemática, gente, não tem jeito, ó. Então, aqui, ó, esse T eu vou passar para lá e esse 100 eu vou passar para cá. Então, ficou 5 vezes TC, 2 vezes 6 é 12, vezes 100. Opa, dá para simplificar, hein? O 100 eu posso dividir por 5, vira 20. E aqui, ó, divide por 5, morreu. Então, a temperatura TC vai dar 2 vezes 12, 24, com mais um zero, 240 Kelvin. Beleza, galera? A alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Uma dica também para esse tipo de gráfico de gases, pressão por volume, é que essas isotermas, conforme você se afasta aqui do zero, ó, você vai indo para temperaturas cada vez menores. Então, com certeza, essa primeira isoterma é 100, a segunda desculpa, você vai subindo aqui, você vai para temperaturas cada vez maiores. Desculpa, gente. Tá? Porque você está pegando maiores pressões e maiores volumes, então vai ser maior temperatura. Tá? Então, se aqui embaixo é 100, essa isoterma é uma temperatura acima de 100, que no caso a gente acabou de descobrir que é 240. E com certeza aqui no ponto B
é uma temperatura acima de 240. Então, conforme você se afasta aqui do zero, você vai indo para temperaturas cada vez maiores. Beleza, galera? Então, já foi essa questãozinha, tranquilinha. Vamos agora para a terceira. A figura abaixo ilustra um experimento realizado sem troca de calor com o meio externo, no qual o cilindro com um êmbolo móvel contém um gás considerado ideal e elevado da configuração 1 para a configuração 2. Então, galerinha, claramente a configuração 1 tem algumas informações. Em 1, a pressão vale P. Tá? Em 1, a pressão vale P. A temperatura é 40. Tá? A temperatura é 40 Kelvin. Já está em Kelvin. E o volume, galera, ó, você vai olhar aqui na lateral, ó. Tá? Então tem uma marcação de volume. Não falou a unidade, então não coloca unidade, mas é 2. 2 alguma coisa. Pode ser 2 litros, 2 metros cúbicos, sei lá. 2. Tá? Então eu vou deixar como 2. Vamos chamar aqui, ó. 2. Pronto. Já no estado 2, em 2, a temperatura é 30. Então a temperatura passou a ser 30 Kelvin. A nova pressão é a pergunta. Tá? A nova pressão. E o novo volume, olha aqui do lado, galera. Olha aqui do lado. O volume aumentou. Era 2 alguma coisa, passou para 3 alguma coisa. Ele não falou se é 3 litros, 3 metros cúbicos. Então, vamos deixar assim indicado. Vamos lá, gente. Bota a fórmula. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. P1 é P. V1 é 2. Temperatura 1, 40. P2 é a pergunta, galera. V2 é 3. E a temperatura 2 passou para 30. Pronto, galerinha. Agora a matemática. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Então você pode cortar aqui, ó, quando não tem soma e não tem subtração, você pode cortar na horizontal e na vertical, tá? Então aqui, ó, cortei na horizontal de um lado para o outro de igual, e do mesmo lado de igual, você pode cortar em cima e embaixo. Então aqui, ó, 3 com 3, posso cortar. Então o que sobrou? Sobrou P vezes 2 sobre 4 é igual à nova pressão. Galerinha, simplificou aqui, ó, sobrou 2 embaixo. Portanto, a nova pressão vale P sobre 2. Ok, galera? A alternativa correta, letrinha A. Beleza? Matamos mais uma. Vamos então para o último exercício desse tópico aqui, gente. Então vamos lá. Ó, de novo um gás, Famerp, certa massa de gás ideal, sofre uma transformação passando de X para Y. Aqui no ponto X, ó, tá? Você tem a pressão é 4 vezes 10 a quinta Pascal e o volume é Vx. Lá embaixo, ó, do Y, a pressão caiu para meio e o volume aumentou para 1,2. Sabendo que a energia interna do gás não variou, aqui, galerinha, essa frase aqui, ele quer dizer que se não variou a energia interna, não variou a temperatura, tá? Então, essa questão que ele fala que a energia interna não variou, significa que a temperatura não variou, ou seja, a temperatura é constante. Isso aqui é uma isoterma, né? Isoterma, mesma temperatura. Ele quer saber quanto vale Vx. Pivot pivotó, galerinha, vamos lá. Px, Vx sobre Tx é igual a Py, Vy sobre Ty. Como ele deixou claro, galerinha, que a temperatura não varia, então o Tx e o Ty pode cortar, porque são iguais. Pressão do gás no estado X, 4. Como eu estou usando o pivot pivotó, não se preocupa de usar essa potência de 10, porque vai acabar cortando dos dois lados, tá bom? Então eu vou pegar só o número 4, vezes o volume do gás no estado X é a pergunta. Temperatura cortou, né? Então aqui não precisava nem ter desenhado essa linha aqui.
Vamos lá, é igual PY. PY caiu para meio. E o VY passou a ser 1,2. Prontinho. Então, o VX vai ser metade de 1,2, 0,6. E o 4 está multiplicando, passa dividindo. 0,6 sobre 2 dá 0,3. 0,3 sobre 2 dá 0,15. Então, VX, 0,15, que unidade está aqui? Metros cúbicos, galera. Beleza? A alternativa correta, letrinha E de elefante. Beleza, galera? Então, ó, Lei Geral dos Gases Perfeitos, Piviti Popotó, é isso, é tranquilinho, é de boa, é questão ganha aí para a sua nota, tá bom? Lembre de estudar mais, fazer exercício, treinar, beleza? Faz a tarefa bonitinho, tá bom? É treinando que você vai conseguir aí ter eficiência aí nas suas provas, tá? Meus amigos, até mais, valeu, tchau, tchau.